nesse momento possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, nos ligando com Deus, com Jesus e permitindo assim que os benfeitores de luz possam nos auxiliar naquilo que nós estamos buscando. Então vamos procurar fechar os nossos olhos, respirar profundamente e permitir assim que as energias abençoadas desta casa possam nos envolver, nos acalentar e nos proteger. Envolvidos nessa energia amorosa, vamos saudando o nosso anjo de guarda, esse amigo, esse companheiro de jornada que nos auxilia na nossa trajetória terrena, nos iluminando os caminhos, nos intuindo para que possamos acertar mais e errar menos. E envolvidos nesse abraço fraternal, vamos saudando a todos os trabalhadores desta casa, do plano físico, do plano espiritual, que já estão auxiliando a cada um de nós, doando o seu amor, o seu carinho e toda a sua boa energia. E nesse momento, vamos sentindo a presença da nossa mãe Maria de Nazaré, a nossa mãe que nos abraça com todo o seu amor, nos amparando, nos protegendo, nos fortalecendo, nos proporcionando a paz e a serenidade que nós buscamos. E envolvidos nesse abraço maternal, com todo o amor, com todo o carinho, vamos saudando Jesus, nosso irmão, amigo e mestre. E a Ti nós vos agradecemos por tudo aquilo que nos ensina, através do Seu Evangelho, que ilumina o nosso caminhar, nos auxiliando nas nossas decisões, nos intuindo para saber qual caminho tomar. E a Ti, ó Mestre, de todo o coração e de toda a nossa alma, nós Te agradecemos. E nesse grande elo de amor e gratidão, saudamos a Deus, nosso Pai Criador. E a Ti, ó Senhor, agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que teremos na oportunidade que nos dá da vida. Agradecemos pelo dia de hoje. Pai, abençoa a cada um de nós nesta tarde, nos auxiliando naquilo que estamos buscando. Então, abrimos a nossa preleção evangélica de hoje com as Tuas bênçãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Teu reino, e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa tarde para aqueles que chegaram durante a nossa prece de elevação. O tema da tarde é deixar vir a mim as criancinhas. E iniciando o Evangelho, eu sempre convido a todos a leitura da passagem evangélica que dá o tema da tarde. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, nos itens de 1 a 4, 18 a 19. E também na passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus.
Deus. Deixai vir a mim as criancinhas. Essa semana se comemorou o Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe. E por que lembrar das nossas crianças? Lembrar das crianças é todos os dias. Porque nós precisamos ter datas festivas para nós nos lembrarmos que temos mãe, que temos pai e que temos filhos. Então, deixai vir a mim as criancinhas não é um mero acaso, uma passagem evangélica, é para chamar a nossa atenção para a importância de se lapidar a criança ainda na fase inicial da infância. E essa passagem, como tantas outras, ela é uma passagem divertida, porque demonstra a preocupação de Jesus com as crianças. E essa passagem está em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Os pais traziam os filhos até Jesus. Mas os discípulos, vendo aquela algazarra, aquela alegria infantil, tentavam impedir as crianças de se aproximar do Mestre. Nós bem conhecemos como as crianças são agitadas. E elas, tendo ouvido tantas vezes falar de Jesus, elas também, assim como seus pais, queriam tocar o Mestre. Mas Jesus, vendo que os discípulos tentavam impedir a aproximação das crianças, ele alerta. Ele diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham às crianças. E Jesus ainda prossegue: em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como a criança não entrará nele. E dá para imaginar a cena das crianças se aproximando de Jesus, abraçando, tocando, e Jesus colocando a mão sobre elas, abençoando essas crianças. E deve ser um momento onde nós fazemos isso quando nós temos os contatos com os nossos filhos, com os netos, com os nossos sobrinhos ou com os filhos dos nossos amigos. É uma comunhão extraordinária e importante de trocar afeto. E Jesus, o ser divino, o maior espírito evoluído que passou pelo nosso planeta, sabia disso. Porque a criança, nesse momento, ela assimila tudo o que acontece. Tanto é verdade que, para aqueles que têm crianças e já observaram, tudo que os adultos conversam, elas estão atentas, ouvindo tudo, observando o que nós fazemos, para depois reproduzir de forma igual, mesmo que não momentaneamente, instantaneamente, mas num futuro não muito distante. E Jesus, conhecedor disso, sabia desse contato como era importante, já nos educando, nos chamando a atenção como é importante cuidar das crianças. E Jesus, por onde ele andou, ele confortou, ele curou, ele ensinou. Então, se os adultos tinham a curiosidade de se aproximar de Jesus, que seja para tocar ou para aprender com ele, ouvindo as maravilhas que ele fazia, as curas que ele já havia realizado, imagine as crianças curiosas em busca de resposta para os seus porquês. É claro que elas queriam chegar, tocar, ouvir, talvez não assimilar como um adulto, mas ouvir algo que ficaria plantado nos seus inconscientes. Então, imaginando essa troca de busca de conhecimento dos adultos e das crianças, seja em busca de ensinamentos ou por curiosidade, tudo é ensinamento. Então,
Jesus, o nosso maior mensageiro, compreende a necessidade das criaturas. Porque nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, nada mais para aprender, para nos educar. Então, chamar a atenção dos pais para a responsabilidade dos filhos é para isso. Porque na tenridade, nós temos ali um diamante bruto, um ser recém-encarnado, trazendo consigo suas perfeições e suas imperfeições. Só que as imperfeições ainda não afloraram. E essa facilidade auxilia os pais a ensinar valores éticos e morais, aproveitar a infância para se falar de Deus, de Jesus, para alimentar a alma, que é isso que nós estamos fazendo aqui, para que no futuro não muito distante aquele aluno não se torne uma pessoa perdida no caminho, sem equilíbrio espiritual e sem equilíbrio físico, porque a alma doente danifica o corpo. Então Jesus já nos dá esse ensinamento nessa passagem. E é claro que as crianças tiveram esse momento a atenção de Jesus. E o que acontece quando nós estamos para voltar à vida terrena? Nós sabemos que a família reúne os amigos e os adversários. Somos espíritos eternos, essa não é a nossa única existência, tivemos outras. Acertamos e erramos, lesamos leis, e ao encarnar nós encontramos conosco aqueles que nós lesamos, ou na figura de pais que tenham lesado a nós. Então, no momento de voltar à vida corpórea, para trabalhar sentimentos contrários ao amor, que é aquilo que Jesus nos ensina, nós vamos dentro dessa família sofrendo todas as diferenças de comportamento individual entre pais e filhos, mas também na grande oportunidade de desenvolver o amor, de sanar aqueles débitos pretéritos. E aí, no momento de voltarmos a uma nova vida, o espírito pouco a pouco vai se esquecendo de todos os males que fez e de todos os males que recebeu, mas trazendo consigo as virtudes que já alcançou. Veja a sabedoria do Pai, porque dentro da família todos vão aprender, todos vão trabalhar as suas imperfeições, e a mãe e o pai vão amar aquele filho, se esquecendo de débitos pretéritos gravíssimos em algumas situações. Não todos, mas na grande parte. E esse amor incondicional que vai desenvolver entre esses seres, como diz, o amor cobre uma multidão de pecados. E através dessa troca, a mãe vê no seu filho, naquele ser inocente, naquele olhar de candura, um anjo. Até quando crescem os seus filhos são anjos. Tamanho amor. Agora imagine esse aprendizado que nós tivemos lá atrás, que fica latente dentro do nosso ser, se viesse à tona e você reconhecesse na figura daquele filho amado alguém que foi o seu algoz em outra existência, alguém que tenha te lesado de inúmeras formas, ou o contrário. Esse amor não se desenvolveria com essa plenitude. A sabedoria de Deus é imensa. E também, quando nós falamos desta passagem, o reino de Deus, quem verá a Deus é aquele que tem a pureza de coração. E trabalhar esse sentimento de amor é fundamental. E ele nos chama outra atenção, que o reino dos céus não é para as crianças, porque a criança nela já se faz um espírito que já viveu outras tantas existências.
Mas o que difere, ele não diz que o reino é para elas, é os que se assemelham a ela. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá uma definição muito bem por que o reino dos céus não se assemelham àquela criança, mas se assemelham para aquela criança. Por que ainda não se manifesta nela aquele ser que ela acumulou durante todas as suas existências? Por que ela não se apresenta como ela realmente é? Porque às vezes, mesmo os pais lapidando os filhos, ensinando os valores, em algum momento, aquilo que está dentro de nós, porque todos nós somos as crianças de Jesus, muitos de nós estamos gatinhando espiritualmente, tendo essa oportunidade. Por que aos poucos as nossas más inclinações, elas vão aparecendo mesmo com todo o amor, com toda a lapidação que foi dada por nossos pais? E aí ele diz assim: tudo é sábio na obra de Deus, porque a criança precisa de cuidados para que o amor dos pais possam lapidar essas imperfeições. O laço de amor se fortalece. Os laços de amor se fortalecem. Então, veja a obra importante do nosso processo de encarnarmos dentro de uma família, aprendermos a amar mesmo com todas as diferenças, porque o passado não importa. O que nós fizemos, o que deixamos de fazer, mas reparação sim importa. Os motivos, as causas, não. O que vale é essa existência e aprender a conviver com aqueles que nós temos mais dificuldade. Pureza de coração, porque aqueles que não conseguem viver plenamente dentro da família também não conseguem ser bons cristãos, boas pessoas na sociedade plenamente, porque elas não têm paz dentro do coração, elas não têm paz dentro de si. E as crianças, esse contato, ele é tão importante, esse amor recebido, e vai o alerta que a falta do amor também vai influenciar na vida futura. E muito. E muitos vão dizer: mas olha, eu dei amor, eu dei carinho, mas meu filho nada aprendeu. Se planta a semente. Porque apesar de tudo isso, somos seres individuais. Hoje nós somos o resultado de nós mesmos e de todos os valores que nós fomos ensinados. E aí entra o livre-arbítrio. Isso poderá fazer parte da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, de sentir ou não. A escolha é nossa. Por isso, lapidar a criança ainda na infância. E ainda há um atenuante. Nós estamos falando aqui somente dessa passagem evangélica, visualizando a interação de Jesus com as crianças. Mas nós somos essas crianças que Jesus quer chamar a todos para que a gente se aproxime dele como essas crianças puras de coração, onde a imperfeição ainda não aflorou, que a gente se aproxime dele, compreenda aquilo que ele veio nos ensinar. Compreender, assimilar e, acima de tudo, praticar com o conhecido, com o desconhecido, com aqueles que nós amamos e aquele com que nós não amamos. Aqueles que se aproximam de Jesus porque estão passando por momentos de aflições. Cada um aqui tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Chama todos aqueles que estão passando por problemas emocionais dos mais diversos, problemas da alma que nos levam a desespero, as depressões, as síndromes do pânico, entre tantos outros males da alma, nos demonstrando que a nossa alma precisa de socorro, que ela precisa de fortalecimento. E Jesus nos chama: vinde a mim, todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos
vos aliviarei. Somos crianças ainda, alguns se arrastando, outros gateando, outros planejando os primeiros passos. Temos muito a crescer e a evoluir espiritualmente. E eu sempre coloco essa reflexão, que a preleção evangélica é para levar o ser a refletir sobre si mesmo. Aí muitos se perguntam, mas o que é evoluir espiritualmente, progredir? É adquirir esses valores, aplicá-los, fazermos o bem por onde passar. Aí, como é que eu vou saber qual é o patamar que eu devo atingir? Não é isso que nós devemos nos preocupar. E se aí nós quisermos uma resposta mais objetiva, nós podemos fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: falta muito para que eu seja igual a Jesus? Cada um terá a sua resposta, uns mais, outros menos. A única coisa que nós estamos fazendo aqui é exaltando as nossas virtudes, trabalhando as nossas imperfeições, para que a gente seja seres melhores. Que a bondade esteja em nós na maior parte dos dias, dos minutos que seja. Esse é o grande desafio. Isso nos auxilia, pouco a pouco, sem que a gente perceba, a dar lugar para a humildade, de reconhecer que somos seres imperfeitos. Todos nós somos. Não é virar o dedo para o outro e acusar as imperfeições. Nós temos que olhar para nós e trabalhar as nossas e servir de bom exemplo. No livro dos Espíritos, no livro 2º, na questão 385, trata da infância. E Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter, o caráter de uma criança em certa idade, e particularmente ao sair da adolescência, que é onde muitos começam a manifestar aquele estado que ficava latente? É o espírito que se modifica. E precisamente o Espírito da Verdade responde: é o espírito, cada um de nós já passou pela adolescência, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como era. Hoje nós somos como somos. Muitos dos nossos males que estamos vivenciando hoje é originado daí, das atitudes erradas que ainda estamos tomando. Refletir sobre a própria vida é extremamente importante, porque é o que nós buscamos: felicidade, equilíbrio. Se estamos hoje doentes do corpo e emocionalmente, psicologicamente, médicos para tratar do corpo físico, especialistas para cuidar do nosso emocional. Mas nunca se esquecer do lado espiritual. E essa passagem de Jesus é mais um dos seus ensinamentos, nos alertando para isso. O seu chamado, ele urge para todos de forma igual. Então, o Mestre espera que a gente se aproxime dele cada vez mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos de João Evangelista, do ano de 1863, ele nos diz o seguinte: é chegado os tempos onde os erros explicados se transformarão em verdade. Nós, os espíritos, ele se referindo aos espíritos do plano espiritual, vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e a ligação do que é, do que foi ao que é, e a importância do que nós estamos fazendo para o dia de amanhã. Esse plantio é extremamente importante. E eu vos digo em verdade,
a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Então o Espiritismo vem cumprir a promessa de Jesus, nos esclarecendo o sentido das parábolas, nos abrindo a mente e o coração para novos horizontes, para nós sabermos quem nós somos e a nossa responsabilidade diante de Deus e de Jesus, porque a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e isso exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já havia feito com a humildade. Eu gosto sempre de deixar a reflexão da semana para que a gente não pense que isso é algo tão difícil de acontecer, de nós trabalharmos as nossas imperfeições, de buscarmos a Deus, nos momentos difíceis nós olharmos por onde nós andamos, observar o que está ao nosso redor, porque Deus é a essência. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Olha quanta criação, tudo é o reino de Deus. E o reino de Deus pode estar sentado ao nosso lado. Então eu vou passar aqui a reflexão da semana. Havia um pequeno menino, muito inteligente, muito amoroso. Ele queria se encontrar com Deus. Ele sempre falava: mamãe, eu quero ver Deus. E ela dizia: Deus está dentro do seu coração, meu filho. E ele fazia essa pergunta muitas vezes durante vários dias, durante os anos. E aí a mãe falou assim: olha, você tem um longo caminho pela frente, e todo por esse caminho você verá sempre Deus quando olhar para o seu coração. Mas o menino queria ver Deus, queria tocar Deus, mesmo com os conselhos, os aconselhamentos da mãe. Então um dia, indo para brincar no parque, como ele fazia todas as tardes, e a mãe, como o parque era de frente à sua casa, ficava ali observando o filho brincar com os seus amiguinhos. Então ele pegou a sua mochila, colocou lá 2 pastéis e 2 guaranás e foi brincar com os coleguinhas. Só que ao olhar ali, os amigos ainda não tinham chegado, mas tinha sentado ali no banco um senhor, um velhinho, que estava ali jogando comida para os pássaros. Então o menino foi lá, sentou-se ao lado dele, olhou para o senhor, deu um sorriso para ele, o senhor deu outro sorriso para ele, e o menino se encantou com aquilo. Ele achou lindo o sorriso daquele senhor. Então ele abriu a sua mochila e tirou ali o seu guaraná e começou a beber. Mas quando ele olhou para o velhinho, ele achou que o senhor estava com fome. Então ele ofereceu um pastel para ele, sem trocar uma palavra, apenas sorrisos. E assim o senhor, muito agradecido, agradeceu. E ele olhou no rosto do menino e achou aquele sorriso tão incrível que ele quis ver de novo e sorriu para o menino sorriu para ele, e aquela troca de energias através de um simples sorriso. E aí o menino ficou feliz com aquela troca, pegou ali e deu o guaraná para o senhor para observá-lo sorrindo novamente. E ficaram ali o tempo todo sem dizer nada um para o outro. E aí o menino percebeu que os amigos não veio brincar com ele e voltou para casa. E a mãe, curiosa de longe, vendo que o filho estava sentado do lado de um senhor. E quando o menino entra com aquele sorriso, a mãe disse assim: o que você fez que te deixou assim tão feliz, filho? Mamãe, hoje eu vi Deus. Ele tinha um sorriso extraordinário, maravilhoso. Eu estou tão feliz. Ofereci a ele pastel e guaraná. E a mãe, vendo a inocência do filho, nada disse. Ao mesmo tempo, o senhor chegando em casa, o seu filho observou a alegria do pai e perguntou: pai, o que é que aconteceu para o senhor estar tão feliz? Ele disse: filho,
Você sabe que hoje eu vi Deus e eu não sabia que Ele era tão pequenininho assim? Eu estou feliz porque Deus sorriu para mim. Então percebam que Deus está dentro de nós, está na nossa família, está por onde nós passamos, está no nosso planeta, está no universo. Falta a humanidade compreender isso, cada um de nós, e sermos a diferença, compreendendo esse chamado de Jesus: deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus a elas se assemelha. Bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. Esse é o chamado de Jesus. E nesse momento, vamos partindo para o nosso encerramento com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, sois que todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte sermos merecedores da vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E uma boa tarde a todos. Que Deus vos acompanhe até os vossos lares e ao tratamento para aqueles que vão realizar o tratamento.